Oi, gente! Boa tarde a todos! Estamos aqui com mais um programa dos Jovens Reconectados aqui no Pode Vir. E você já pode ir marcando seus amigos, já pode ir compartilhando aí com quem você conhece. Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, eu sempre estava ali atrás das câmeras na produção, né, Hibbert? Sempre ajudando na produção, mas hoje estou aqui e a gente vai bater um papo muito importante hoje sobre um tema que tem levado a muitas pessoas a ter a ansiedade, né? É um dos motivos da ansiedade, né, que a gente vê tanta gente tendo aí, que é o tempo. Nós vamos falar sobre a preocupação com o futuro, a preocupação sobre a sua vida, né? E será que a nossa vida está realmente atrasada? Porque muitas pessoas têm esse sentimento, né? De parece que tá todo mundo evoluindo, parece que tá todo mundo indo pra frente, parece que eu tô parado no tempo, parece que eu tô atrasado, mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. E você já pode ir marcando aí. Se você puder, por favor, compartilhar os links no grupo, por favor, porque a gente já vai dar início. E você já pode também ir respondendo aí nos comentários da nossa enquete. Você já sentiu esse sentimento de, nossa, parece que eu estou parado no tempo, parece que todo mundo está avançando e eu não estou avançando, a minha vida está completamente parada. Você já sentiu isso? Eu já senti, gente. E é uma coisa, assim, ruim, e que você vai entender como eu venci esse sentimento, como eu venci esse pensamento, e que você também pode vencer, né? Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Então vamos lá, eu vou abrir aqui também para poder ver os comentários de vocês. Você já pode ir deixando aí os seus comentários. Temos aqui o João dos Santos Gomes dando boa tarde. A Dona Sally está dando boa tarde. Boa tarde, Dona Sally. E é isso, gente. Bom, gente, vamos lá. Enquanto vocês vão comentando aí, nós vamos dando início aqui ao nosso tema. Gente, nós vamos falar hoje sobre o tempo, né? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Nós vamos usar como base, né, para todo pensamento, todo raciocínio que nós vamos usar aqui, vamos usar o versículo de Eclesiastes 3 como base para tudo isso. E eu vou ler aqui para vocês já irem meditando. Olha só que legal. Diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Nós vamos ficar por aqui, né, com o texto bíblico, mas você pode ler o resto na sua casa, porque tem mais vários versículos falando tempo disso, tempo daquilo, tempo de abraçar, tempo de afastar. Enfim, você pode ler na sua casa depois que acabar a live. Mas a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. E você vê que quando a gente está ansioso, né, preocupado com aquilo que a gente tem que fazer, com o nosso futuro, a gente acaba tomando decisões precipitadas. E as decisões são coisas que a gente não pode mais voltar atrás. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção, pensar antes de falar, pensar antes de tomar uma decisão importante na sua vida. Eu costumo falar aqui para os jovens da nossa igreja, nas nossas reuniões dos jovens reconectados, eu costumo falar que eu não tomo uma decisão, não dou um passo na minha vida sem consultar a Deus primeiro, porque é uma coisa muito importante, eu quero que Deus guie a minha vida. Então, você vê que é muito importante a gente fazer isso. E eu convido a você a fazer isso também. Antes de você tomar uma decisão, procure a orientação de Deus, procure a direção dos homens de Deus, né? Porque os pastores, eles são usados por Deus, né? Eu sempre procuro os meus pastores, sempre procuro pedir orientação, porque eu sei que quando eles falam, é a voz de Deus falando. Então, sempre deu certo até hoje, e eu sei que se eu continuar com essa conduta, vai continuar dando certo na minha vida. Então, muitas pessoas têm problemas na sua vida porque, ao invés delas buscarem a direção de Deus, elas buscam direção em outros lugares, ou deixam a ansiedade tomar conta, e aí ela acaba tomando aquela decisão precipitadamente, né? Tomando aquela decisão sem pensar e acaba tendo consequências ruins para a vida dela. Mas, enfim, gente, eu também peço desculpas se a minha voz der uma falhada, eu estou um pouquinho doente, mas está tudo certo. Então,
eu queria falar agora especificamente com os jovens, né? Porque a gente tem uma coisa muito séria, não sei se vocês, alguns já passaram aqui por isso, que se chama, gente, a crise dos 20 anos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é assim, gente, é uma coisa que você é muito velho pra ser adolescente, mas você também é muito novo pra ser adulto. Então você fica completamente perdido, você fala, meu Deus, o que eu sou, né? Então, algumas pessoas têm esse sentimento e eu já tive esse pensamento também. Falei, meu Deus, o que eu preciso fazer? Porque agora eu já tenho 20 anos, eu preciso dar um jeito na minha vida, mas ao mesmo tempo eu ainda moro com os meus pais, eu não sei o que eu tenho que fazer. E outras pessoas, você começa a olhar pra vida de outras pessoas e você vê que com 20 anos, uma pessoa que você estudou já tá casada. Aí a outra tá fazendo faculdade, a outra tá fazendo tal coisa, a outra já tá tendo filho e você fica perdido, né? Você fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer, né? E a resposta é essa, você tem que buscar em Deus, porque cada pessoa tem um plano de Deus. E se você seguir o plano que Deus tem pra você na sua vida, vai dar tudo certo, né? Então, primeiramente, calma, respira fundo e me conta aqui embaixo se você já passou por alguma coisa parecida, porque eu lembro que eu ficava com a cabeça fervendo, gente, eu ficava meio desesperada. Mas no final deu tudo certo. A Tainá está aqui com a gente, dando boa noite. Boa noite, Tainá. Eu vou tirar esse aqui, peraí. E aqui também tem a Dona Sally dizendo, direção de Deus, precisa todos os dias. Sim, é verdade, Dona Sally, a gente precisa da direção de Deus todos os dias para qualquer coisa que a gente for fazer, né? Então, gente, e sobre isso, né, sobre você olhar pro lado e você ver que todo mundo tá tomando uma direção na vida e você se sente de repente ali meio travado, você inconscientemente, assim, involuntariamente você começa a se comparar com outras pessoas, e é aí que está o problema, porque principalmente nas redes sociais, hoje em dia nós somos muito ligados na rede social, né, nós jovens, a gente fica na rede social, se a gente não vigiar, a gente fica o dia inteiro ali na rede social, e você fica ali assistindo vídeos, você vê o vídeo daquela pessoa, vê o vídeo da outra, vê o Reels de uma, vê o Reels da outra, e você fala, nossa, parece que a minha vida não anda. Mas a gente tem que entender que a comparação vai só piorar esse sentimento dentro de você. Porque quando você se compara, você deixa de olhar e de confiar no tempo de Deus para sua vida, né? Porque Deus, ele tem um plano traçado para cada um de nós, mas ele deixa uma escolha, né? Ele deixa a gente escolher se a gente quer seguir o plano dele ou se a gente quer fazer com a nossa força, do nosso braço. Só que a nossa força é limitada e a gente não consegue fazer sozinhos. Então, Deus, ele é educado, né? Ele deixa a gente escolher. Mas quando a gente acaba se comparando, a gente acaba ficando pior ainda. E com as redes sociais, a gente tem que tomar ainda um cuidado a mais, porque muito das coisas que a gente vê na rede social não são verdade. Muitas das coisas que a gente vê, a pessoa ali sorrindo, feliz, viajando, aquela pessoa, na verdade, ela tá mal, ela tá deprimida, ela tá triste. Então, você não vê, você vê só o que aquela pessoa quer mostrar, né? Então é muito perigoso a gente viver se baseando nessa questão das redes sociais, né? E a gente tem esse mau hábito, né? De pensar sempre mal da gente. Nossa, parece que a minha vida não vai, parece que não dá certo pra mim. Mas a gente tem algumas questões, né? Pra analisar antes de ver se é realmente isso mesmo. Será que a sua vida realmente está atrasada? Será que, né, realmente Deus esqueceu de você? Será que realmente alguma coisa não está certa na sua vida? Que Deus não te escuta, Deus não te ama? Será que é realmente isso? E a primeira coisa que a gente tem que ficar atento com essa questão é: será que você está fazendo o que corresponde para você colher, né, aquilo que você quer? Se você estiver fazendo o que corresponde, então certamente você vai colher. Mas o problema é que a gente vê muitas pessoas que ficam só olhando pro céu, esperando alguma coisa acontecer, esperando Deus agir. E isso é uma coisa que a gente vê principalmente também em pessoas que são da igreja, né? Em jovens que são da igreja, que eles ficam esperando, sabe? Ah, não, Deus vai agir, vai dar tudo certo. Tá, mas você tem que agir também. Porque Deus, ele vai agir, mas ele só age quando você age primeiro. Então, será que você está tomando a atitude que corresponde para você colher aquilo que você quer? Se você quer passar numa faculdade, se você quer passar num concurso, se você quer passar, né, numa prova, será que você está tomando a atitude de estudar? Será que você está tomando a atitude de fazer alguma coisa para alcançar esse resultado? Será que você está conseguindo fazer o que corresponde, tomar atitude
para você conseguir aquele trabalho que você tanto quer, ou conseguir aquele sonho, aquela viagem que você tanto quer, porque a gente precisa se mexer também. Deus, ele faz, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Ele só age quando ele vê a nossa atitude, né? E para isso a gente precisa ter objetivos na nossa vida. Você tem objetivo na sua vida? Você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer conquistar? Sabe? Coloca no papel. Escreve o que você quer conquistar, escreve quais são os seus sonhos e apresenta isso a Deus, porque essa é a receita do sucesso, entendeu? Se os seus sonhos estiverem de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que a partir do momento em que ele vê a sua atitude, ele vai fazer. A Bíblia diz, tem um versículo que diz que aquele que fica olhando as nuvens, né, olhando o céu, não planta. E quem não planta, também não colhe, né? Então, não tem como a gente colher uma coisa que a gente não está plantando. Então fica aí uma reflexão antes da gente entrar na questão da confiança em Deus de fato. Será que você, primeiramente, está fazendo o que corresponde para conseguir a resposta que você tanto quer de Deus? Você vê que na Bíblia as pessoas elas chamavam a atenção de Deus. Antes de vir o milagre, a gente acabou de sair, né, do jejum de Daniel, e o pastor explicava que antes do milagre, Daniel ele fez aquele jejum, ele fez o sacrifício dele, ele fez as ofertas dele, então ele chamou a atenção de Deus. Então você precisa chamar a atenção de Deus também, seja com jejum, seja com uma oração mais intensa, seja com um propósito. Deus vai falar com você se você estiver disposto a ouvir a voz dele. Bom, gente, a Tainá comentou aqui: eu me comparava muito com outras pessoas em relação ao tempo. Achava que sempre precisava fazer mais e mais para conquistar coisas, posições e lugares, pois sempre via alguém a um passo à frente do que a minha situação naquele momento. Mas eu entendi que Deus é quem define o tempo para cada coisa na vida da gente. E se estamos caminhando e dando o nosso melhor, temos que somente descansar em Deus sem sermos ansiosos. Assim, certamente Ele realizará os nossos planos no tempo certo. Exatamente. Se a gente está fazendo tudo que corresponde, a gente vai entrar nisso exatamente agora. Se você falar assim, olha, não, eu tô fazendo, eu tô fazendo a minha parte, eu tô buscando, eu estou aqui me esforçando, eu tô trabalhando, eu estou estudando, eu estou fazendo o que corresponde. Então aí a gente já entra em outra parte, que é a parte da confiança em Deus, né? Se você fala assim, não, minha vida tá tudo certinho, eu estou tomando atitude, agora eu estou esperando o agir de Deus realmente na minha vida. Então, pode ter certeza que vai valer a pena, né? Porque o tempo de Deus, como a Tainá disse, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele nunca erra, sabe? Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Ele dá tudo no tempo certo e às vezes a gente não entende, sabe? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu queria tanto que isso acontecesse agora na minha vida, por que será que isso não acontece? Mas Deus, ele conhece a nossa estrutura. E se ele não está te dando agora, significa que você não tem estrutura para receber isso agora. Significa que você ainda precisa amadurecer ou que você ainda precisa avançar em alguma área para que você possa receber isso. E isso não é ruim, isso tá tudo bem, porque todos nós estamos numa caminhada, todos nós estamos numa evolução, né, com Deus. E na Bíblia tem diversos exemplos de pessoas que receberam a sua promessa de Deus depois de vários anos. E alguns exemplos que eu vou citar para vocês por exemplo, Abraão, ele tinha 75 anos aproximadamente, quando ele recebeu a promessa de que Isaac iria nascer, de que Sara iria ter um filho, né? Que ele iria ter um filho, finalmente, que ele tanto esperava, o sonho dele. Mas essa promessa só foi se cumprir depois de 25 anos. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Então, por exemplo, ele teve que esperar ali aquele tempo, aquele período de 25 anos. Abraão esperou mais do que o tempo que eu tenho de vida, por exemplo. Eu tenho 22 anos e Abraão, ele esperou ali 25 anos o cumprimento da promessa. Mas você não encontra na Bíblia Abraão reclamando ali, nossa, como Deus está demorando, nossa, como Deus não faz nada, Deus me prometeu, já fazem 15 anos que Deus me prometeu e ele não cumpriu ainda. Eu continuo aqui fiel, continuo aqui ofertando, continuo adorando, continuo fazendo tudo e Deus parece que não me escuta, Deus parece que esqueceu de mim. Você não encontra Abraão falando isso na Bíblia. Não, pelo contrário, você escuta Abraão sempre sendo aquele servo, né, com o espírito de servo. Sempre que Deus chamava Abraão, Abraão respondia, eis-me aqui, né? Então ele confiou em Deus, ele esperou e ele recebeu a promessa dele. E outro exemplo também é Jacó, por exemplo. Ele trabalhou ali 14 anos para conseguir
casar com Raquel, né? Ele queria casar com Raquel e ele trabalhou ali 14 anos para conseguir isso. E a Bíblia diz que ele trabalhou ali os 14 anos e passaram como se fosse dias. A Bíblia relata isso, que para ele passaram como se fosse dias. Então ele estava ali tão focado no propósito dele, tão focado naquilo que ele queria e tão confiante de que ele iria conseguir aquilo, que o tempo que ele ficou ali se esforçando, ele nem viu passar. Ele fez a parte dele, mas foi tão prazeroso porque ele estava pensando no objetivo que ele nem viu passar. Então, a gente precisa ser assim também. A nossa espera com Deus não precisa ser aquela coisa pesada, aquela coisa, ai meu Deus do céu, como tá demorando, ai como Deus não me escuta, ai como Deus não me ama mais, aquela espera pesada, cansativa, aquele fardo pesado. Até porque a Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve. Então, a nossa espera com Jesus pode ser uma coisa alegre, pode ser uma coisa leve. Eu estava pensando em casa, meditando, né, sobre o que eu iria falar aqui com vocês e pedindo direção a Deus. E me veio na mente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontecia e eu confesso que acontece até hoje um pouquinho. Sabe quando você é criança e aí você tá esperando ali ansiosamente chegar o dia do seu aniversário, porque você sabe que é um dia diferente, você sabe que é um dia que você vai ganhar presente, ou que você vai ter uma festa, ou que você vai passear, vai estar com as pessoas que você ama, seus amigos. Então, quando você vê as crianças, elas ficam o ano inteiro esperando, ai, quando que vai ser meu aniversário? Meu aniversário é daqui 11 meses, meu aniversário é daqui 6 meses, meu aniversário é amanhã. E a criança fica ali toda animada com aquela espera. Porque aquilo é uma coisa prazerosa para ela, né? Então, a nossa espera com Deus, ela pode ser assim também. A gente pode criar aquela expectativa, né? E eu digo isso porque Deus ele já fez muita coisa muito maior do que eu imaginei na minha vida. Na verdade, eu recebi muitas palavras negativas na minha vida. Eu recebi palavras de que eu não ia dar certo, palavras de que o meu trabalho não ia dar certo, palavras de que eu não ia ter sucesso na vida, palavras de que eu não ia me sustentar na igreja. Essas foram as palavras que eu recebi, né? Palavras de derrota, palavras de maldição. Já recebi esse tipo de palavra. Mas eu escolhi não dar ouvidos a isso. Eu escolhi continuar firme na promessa que eu tinha. Os rótulos que eu recebia eram rótulos de uma menina antissocial, uma menina brava, uma menina, sabe, uma menina deprimida, ansiosa. Eu recebia rótulos de uma pessoa, sabe, que ficava trancada no quarto escuro. Essa era eu. Essa era os títulos que eram colocados em mim. Mas a gente tem que entender que as palavras que Deus tem sobre nós são palavras de vida, são palavras de fé, são palavras maravilhosas, e Ele diz que Ele tem e pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente espera. E eu tenho certeza de que isso pode acontecer com você também, assim como Deus me fez uma pessoa completamente melhor do que eu achava que eu poderia ser, assim como Deus me libertou de coisas que eu nem sabia que eu precisava ser liberta, e Ele me mostrou coisas que eu nem sabia que eu precisava ser curada, e Ele vem me curando, vem me tratando, já me tratou de muita coisa. Então, da mesma maneira que Deus tem agido na minha vida, eu sei que Ele pode agir na vida de vocês também, na vida de vocês que creem, né? Na vida de vocês que querem, e na vida daqueles que têm a paciência de esperar em Deus, né? A paciência de entender que Deus ele tem um processo que Ele vai tratar com você. Você tem, de repente, coisas que você precisa ser curado também, assim como eu tive, traumas, enfim, coisas que você precisa ser curado também. E isso exige tempo. Então a gente não pode se esquecer disso. Aqui a Fátima Toledo está dizendo também, verdade, existe um tempo determinado para cada coisa. Esse tempo é de Deus, precisamos aprender a confiar. É verdade. Esse tempo é de Deus, a gente precisa aprender a confiar. E isso é uma coisa que a gente não aprende, a não ser que a gente precise confiar, entendeu? Porque tem coisas que a gente só aprende na prática, sabe? Você só vai aprender a confiar em Deus durante a espera, durante ali, calma que vai dar tudo certo, Deus tá com você. Então, se você tem a certeza de que você tá plantando, se você tem a certeza, né, de que o que você vem fazendo são coisas boas, se você tem plantado coisas boas, seja com as pessoas, seja no seu trabalho, nos seus estudos, né, enfim, aonde quer que seja, na sua casa, com a sua família, se você tem plantado coisas boas, você pode ficar tranquilo que você vai colher coisas boas, independente do tempo que passe, você vai colher coisas boas, seja aquilo
aqui nessa terra, ou seja no céu também, porque a gente também tem o galardão, né? A Bíblia diz em um versículo assim: não se cansem de fazer o bem, porque Deus, ele honra a medida que vai no tempo certo, né? Deus, ele dá a colheita no tempo certo. Então ele diz, não se cansem de fazer o bem. Então não se canse de plantar, não se canse de ser fiel a Deus, não se canse de ser fiel a Ele, de buscar nele, porque Ele vai honrar você. Ele não se esquece do que você faz, ele não se esquece das orações que você faz, ele não se esquece das lágrimas que você derrama no tempo de colheita. Porque nem sempre o tempo de colheita é muito agradável, né? Às vezes o tempo de colheita ali dói um pouquinho, mas tá tudo certo, porque a Bíblia diz também que aquele que semeia com lágrimas colhe com riso, né? Colhe com alegria. Então, se você vem colhendo, plantando fidelidade, você vai colher as bênçãos de Deus também. A Adriana Santos diz aqui também, boa noite, tudo no tempo dele e conforme a vontade dele, confiança e constância. Exatamente, pra quem não sabe, confiança e constância é o lema aqui da nossa igreja, né? O nosso pastor sempre fala isso, confiança e constância, confiança e constância. Ou seja, confiança em Deus e constância na igreja, constância nos seus propósitos, constância na sua vida espiritual, porque essa é a receita de você colher tudo aquilo que Deus tem pra você. Deus, ele tem planos maravilhosos pra cada um de nós, mas ele só vai dar esses planos, só vai deixar a gente colher e ter acesso a esses planos quando ele vê que a gente está pronto de verdade. Então, fique calmo, fique tranquilo, que vai dar tudo certo. A gente separou uma frase aqui também que diz: se não dá para você ser exemplo na colheita, seja exemplo no esforço e na dedicação. Ou seja, se você ainda não colheu aquilo que você tem plantado, né? Se você não pode ser um testemunho de, olha, eu plantei isso e eu colhi isso, eu fiz isso e Deus me abençoou. Se Deus ainda não chegou, né, ao ponto de te abençoar, então seja um exemplo pela sua perseverança, seja um exemplo pela sua fé, seja um exemplo pela sua constância, né? Pela sua disciplina ali em continuar fiel a Deus, até porque a gente não serve a Deus, a gente não ama a Deus por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, né? Seria muito fácil a gente amar uma pessoa somente por aquilo que ela oferece, sabe? Se nós que somos humanos, a gente não gosta disso, né? A gente não gosta de ser amado por interesse, a gente não gosta de ser amado só quando a gente tem alguma coisa pra dar em troca. Não, a gente quer ser amado incondicionalmente, né? E Deus também é assim. Deus quer que a gente ame Ele em todas as circunstâncias. Então, seja nas circunstâncias boas ou nas circunstâncias ruins. Então, quer Ele faça na sua vida ou quer Ele não faça na sua vida, a gente tem que continuar fiel, sabe? Eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho muitas coisas que eu quero conquistar ainda e, sabe, tudo vai acontecer no tempo de Deus e eu tenho coisas que eu quero alcançar específicas e se Deus fizer isso por mim, se Deus realizar o milagre, eu vou amar Ele muito, mas se Deus não fizer o milagre, né, se Ele disser não, tá tudo bem, sabe? Tá tranquilo, não precisa você deixar, virar as costas pra Deus só porque Ele não fez aquilo que você queria, sabe? Deus, ele tem autonomia pra fazer o que Ele quiser, né? E, assim, gente, um pequeno testemunho também. Eu, em 2020, alguns já sabem, porque eu já contei aqui no Grupo Jovem também, mas em 2020 eu comecei uma faculdade, né, de psicologia, que sempre foi o meu sonho. Eu sempre quis fazer psicologia. Eu fui contra pessoas da minha família porque eu queria fazer psicologia e era o meu sonho e eu realmente amava aquilo. E eu fui e eu estudei pra caramba no meu ano de vestibular e eu consegui passar na faculdade que eu queria, passei em 3º lugar, então eu tava super feliz, super animada, comprei meus materiais, arrumei minhas coisas, fiz a matrícula, fiz tudo e comecei a faculdade, né, de psicologia. Mas a partir do momento que eu comecei aquela faculdade, eu vi que não era aquilo que Deus tinha pra mim, sabe? Apesar de eu amar aquele curso, apesar de eu amar aquelas matérias, apesar de eu amar tudo aquilo que estava sendo falado, em cada aula que começava, meu olho brilhava, assim, eu amava. Mas tinham certas coisas ali
que iam contra a minha fé. Tinham certas coisas que iam contra tudo isso que eu acredito, toda essa fé que eu estou passando aqui pra vocês. Lá na faculdade tinham coisas que iam contra tudo isso. E eu não falo isso incentivando você que tá fazendo uma faculdade a sair também. Olha, se alguém tá falando mal da sua igreja, da sua faculdade, sai da faculdade, tranca o curso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dando o meu testemunho, a minha experiência. E o que Deus falou comigo naquela época era que eu não tinha que estar lá porque aquele lugar não era pra mim, sabe? Não estava me fazendo bem, eu já não estava me sentindo bem naquele lugar. E eu decidi trancar, né? Eu tranquei, fazem 3 anos que eu tranquei já a psicologia. E assim que eu tranquei, eu fiquei completamente perdida, porque eu entrei nesse sentimento que eu falei pra vocês mais cedo. Eu tava completamente perdida, eu olhava pro lado e via todo mundo já estudando, todo mundo ou fazendo cursinho pra passar na faculdade que queria, ou, né, já na faculdade de fato, já tinha passado no vestibular. E eu fiquei perdida, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu até então, eu não tinha outras opções de curso. E aí eu fiquei completamente perdida, porque eu realmente não sabia o que fazer. Né, eu não sabia pra onde ir, eu não tinha perspectiva nenhuma. Então, nessa época, eu até costumo falar, coitada da pastora Bianca, né, da nossa pastora, porque eu falava com ela todos os dias praticamente chorando, porque eu queria tomar um rumo na minha vida e eu não sabia o que fazer. Eu fui pesquisando outras faculdades, outros cursos. Gente, quem me conhece, assim, ó, sabe que eu sou uma pessoa, assim, completamente... sabe aquela pessoa que quer prestar medicina, que quer ver sangue, que quer ver órgãos e ossos, enfim, tipo a Larissa, assim, sabe? Então, eu sou o oposto disso, entendeu? Eu tenho agonia, eu não gosto, eu não suporto, entendeu? Tipo assim, eu acho maravilhoso, mas não é pra mim. E, gente, nessa época eu tava tão perdida, que eu prestei, presta atenção, hein, Hibbert, quase que eu prestei veterinária. Quase. Foi quase que eu prestei veterinária. Eu até falei pra pastora, mandei pra ela o print da faculdade. Falei, olha essa faculdade e tal. E aí ela me olhando assim, falei, nada a ver, né? Ela não me falou isso na época, mas hoje eu entendo que, tipo assim, nada a ver, sabe? E aí, eu sempre procurando ouvir a voz de Deus, né? Eu sempre mandava pra ela as faculdades, olha, eu tenho essa aqui, eu não sei, o que a senhora acha? Ela, não, espera mais um pouco, eu acho que isso não é pra você ainda, espera mais um pouquinho, pede direção a Deus, Ele vai te orientar. Até que eu achei a publicidade, né? E eu me encontrei ali na publicidade, porque... pra quem não sabe, eu trabalho com design gráfico, eu sou designer, eu sou editora de vídeo, eu sou fotógrafa, e tudo isso eu me encontrei ali, porque eram coisas que eu já gostava de fazer e que nem tinha passado pela minha cabeça trabalhar com isso. Então Deus, Ele me deu uma clareza ali, eu tava pensando um dia, pesquisando ali os cursos, e eu achei publicidade, eu falei, nossa, isso aqui é tudo que eu gosto e tal. E aí eu lembro que eu mandei, né, pra pastora Bianca, e ela falou assim, é isso, entendeu? Eu lembro que eu passei todo o cronograma, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que de manhã eu faço isso, de noite eu faço isso, eu vou estudar essas matérias, o que a senhora acha? E aí eu lembro que ela falou assim, nossa, é isso, Deus te deu a direção certinho. E aí eu falei, amém, e segui em frente, e hoje estou aqui, né, trabalhando, deu tudo certo. Então eu escolhi ouvir a voz de Deus. Então esse é o conselho que eu deixo pra você hoje. Não baseie a sua vida no que está ao seu redor, nas pessoas ao seu redor, principalmente na internet, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Porque isso não vai te ajudar, muito do que está ali nem é verdade, e você vai acabar se prejudicando pelo afã de resolver tudo logo, pela ansiedade de resolver tudo logo. Então é isso, não tenha pressa, espere o tempo de Deus, busque a direção de Deus, não fique de braços cruzados também, mas trabalhe buscando a direção de Deus, estude buscando a direção de Deus, buscando a sabedoria de Deus, e assim eu tenho certeza de que tudo vai dar certo na sua vida, assim como na minha vem dando, né? Como eu disse, eu ainda tenho bastante coisa que eu quero conquistar, mas eu sei que tudo vai acontecer no tempo de Deus, né? Que Ele vai estar direcionando a minha vida. Então é isso, e o último recadinho que eu quero dar pra vocês, antes de me despedir, né, é que vocês escutem, não o que as pessoas dizem sobre você, né, escutem aquilo que Deus diz sobre você, porque se eu fosse escutar o que disseram de mim, eu já não teria seguido essa carreira, eu já não teria... eu nem estaria mais na igreja, na verdade, né, porque eu me lembro que eu escutei assim, não, isso aí é só...
como se, não exatamente com essas palavras, mas falaram assim, não, isso aí é fogo de palha, isso aí vai passar, ela vai querer sair da igreja, sabe, isso aí não vai durar não, ela não vai durar. Então nem na igreja eu estaria se eu tivesse escutado as vozes desse mundo, né, as vozes negativas desse mundo. Então eu decidi escutar as vozes que Deus tem pra mim, a voz que Deus diz que Ele tem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aquilo que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Essas foram as vozes que eu decidi escutar. E qual voz você vem escutado, qual voz você tem dado atenção, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um familiar, pode ser um amigo, ou pode ser até mesmo você mesmo, né, na sua mente. O mal, ele age de diversas formas. Então, não escute as vozes negativas, escute aquilo que Deus tem pra você. Porque Deus, Ele te ama e Ele quer o melhor pra você. Mas para isso, você tem que querer buscar a vontade dEle. E se você é uma dessas pessoas que diz que quer buscar a presença de Deus, que quer buscar a direção de Deus para sua vida, eu te convido a vir participar de um dos nossos cultos. Hoje, terça-feira, nós vamos ter o nosso culto aqui de busca do Espírito Santo. É um culto, sim, gente, maravilhoso. Eu confesso, eu amo todos os cultos, mas o culto de terça-feira, ele tem um lugar separadinho no meu coração, porque é um culto maravilhoso, onde a gente vai buscar a presença de Deus, a gente vai orar, a gente vai cantar louvores a Deus e a gente vai ter aqui a palavra abençoada dada pelo pastor Luiz, para que você possa saber qual é a direção que Deus tem para você também. Então, os nossos cultos aqui na Igreja Cristã Vindiamin são hoje, terça-feira, sexta-feira às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. Tá? Então, se você quiser vir participar um dia com a gente, nós estamos aqui de portas abertas, porque Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, se você está cansado de se sentir mal, se você está sobrecarregado, se você está sentindo que o sofrimento está pesando sobre você, então vem fazer uma visita pra gente, que eu tenho certeza que Jesus vai aliviar você, assim como um dia Ele me aliviou também. A nossa igreja fica aqui na Avenida Manuel Caltabiano, 444, na Vila Molica, né, aqui na frente da Aeronáutica, em Guaratinguetá, e você é muito bem-vindo para vir participar com a gente também. E fiquem atentos também nas nossas redes sociais, porque a gente sempre anuncia também quando tem grupo jovem, quando a gente se reúne, quando a gente sai. E sábado passado a gente saiu, a gente foi no Parque Ecológico, a gente brincou, a gente conversou sobre a Palavra de Deus, muitos se abriram, tiraram dúvidas e foram momentos maravilhosos, e a gente quer que você participe aqui também. A gente se coloca à disposição, né? Eu me coloco à disposição para que você venha, se você quiser conversar, se você precisar de alguma ajuda, eu também me coloco à disposição para te ajudar. Eu estou aqui geralmente em todos os cultos. E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, eu espero que tenha falado com vocês assim como Deus falou comigo quando eu estava meditando sobre isso. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês e tchau, tchau!